Salve pandêmicos maravilhosos! Você que está aí guardado por conta da pandemia, ficou sem estudar? Vai voltar a estudar agora. Eu te convido a participar desse maravilhoso curso sobre a acentuação gráfica. Hoje você vai aprender o que é acentuar, não interessa, tá? Se você terminar esse curso sem saber acentuar, vá lá e devolva, a gente vai devolver o seu dinheiro sem problemas. Por quê? Porque hoje você sai daqui acentuando as palavras corretamente. Amém ou miserere meidei? Então é amém. Bora lá? A gente vai começar esse curso apresentando para você todos os aspectos necessários para poder acentuar bem. Então você vai realmente partir do zero. Você vai voltar lá na pré-escola, lá com a tia Teteia, sabe a tia Teteia? Aquela tia que dava uma reguada na sua mão. Se você não é velho nesse ponto, tá? Antigamente era na régua na mão, tá? A tia Teteia, ela ensinava certinho para você como chamar a palavra, como achar o acento tônico da palavra. Tudo isso você vai aprender hoje de verdade para poder colocar aí no seu curso, tá? Para poder colocar no seu concurso público, para poder colocar no seu vestibular, para você que vai dar aula, tá? Você que vai dar aula, você vai pegar essas macetes para poder levar para os seus alunos. Beleza, galera? Então bora lá? Bora lá? Primeira coisa que eu quero que vocês analisem comigo, o que está escrito aqui? Você vai falar para mim assim, pô, Boris, está escrito cagado. Exatamente. Exatamente. O que acontece aqui? Cagado. Por que cagado não tem acento? Né? Se nós formos analisar qual é a sílaba mais forte, é o Gá. Diferente da palavra cágado. Mas como eu faço para diferenciar a palavra cágado, né? O animal, o quelônio, sabe o quelônio? Aquele que tem as carapaças lá, tipo uma tartaruga. O cágado tem acento para poder diferenciar de cagado. Senão, a gente leria toda vez cagado e o pobre animal ia ser sempre o cheio de bosta. Então, tem um acento para a palavra cágado, para diferenciá-la. Uma das funções do acento é essa, tá? Mas isso a gente não vai falar agora. Isso aqui é só para você entender a importância desse curso, para você escrever bem, para você ser bem entendido em todo o texto que você produzir, para você levar isso para a redação que você vai escrever no vestibular, no concurso público. Então tudo isso é muito importante, saber essa diferença. E é isso que você vai aprender hoje, beleza? Mas nós vamos começar com um cursinho básico, né? Uma iniciação básica em fonologia. E pode ser que você não tenha escutado isso na sua vida. Fonologia, pô, Boris, o que seria isso? Vamos imaginar aqui, primeiro separando a palavra. Fono significa som, tá? Então fono, por isso que o nome é fone de ouvido. Fone significa som. Logia, o estudo. Então nós temos o estudo do som. A partir daqui, nós vamos analisar algumas coisas necessárias para você realmente entender a forma como as palavras são pronunciadas, ok? E também como elas são escritas. E a primeira coisa que nós analisamos na fonologia é o seu como que eu posso dizer? A sua ferramenta de trabalho, a sua base de estudos, que seria o fonema. O fonema é a menor unidade distintiva de uma língua. Como se fosse um átomo. Pega todas as palavras, todas as frases, se a gente for cortando... 2 horas depois... a gente vai chegar no fonema. Dali não dá para passar. E o fonema é a menor unidade distintiva, ok? Então, juntando esses fonemas, eu tenho as palavras. Juntando essas palavras, eu tenho as frases. Juntando as frases, eu tenho os períodos e aí eu tenho os textos, certo? Então, a menor unidade distintiva que eu consigo distinguir ali dentro do som é o fonema. Como nós fazemos com esses fonemas? Nós usamos eles na fala. Mas quando nós vamos para a escrita, nós utilizamos as letras. As letras são as representações gráficas, ou seja, representação escrita dos fonemas. E aqui eu trouxe um bom exemplo para vocês entenderem. A palavra vida, ela tem 4 letras. E se você perceber, quando você fala vida, você pronuncia 4 fonemas, tá? Eu não estou falando de sílaba. Sílaba é um pouquinho para frente ainda, relaxa. A palavra vida tem 4 fonemas. Eu tenho a consoante V. Percebe que meu dentinho aqui, ó, vai na minha
no meu lábio inferior, V. É claro que o V, por ser uma consoante, não consegue ser pronunciado sozinho. Então eu preciso de quem? De uma vogal. A vogal é, dentro da sílaba, a parte mais importante. É ela que dá o som, ela que é o núcleo. Então, V com I eu tenho vi. Pronto, agora eu tenho uma sílaba formada, mas eu precisei desses dois fonemas para formar o vi, certo? A mesma coisa acontece com o V. Que isso, Borges? O que você está fazendo? Tá passando mal, velho? Não, estou mostrando para você que o D, sem o A aqui, ele é V. E não dá nem para perceber. Quando eu coloco o A, junto o fonema D com o fonema A, dá. Pronto. Vida. 4 fonemas, 4 letras. Borges, você vai me dizer então que o número de letras é sempre igual ao número de fonemas? Aí que entra a questão da contagem dos fonemas. Imaginem comigo a palavra carro. Vamos colocar a palavra carro aqui. Quantas letras vocês conseguem perceber aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Porém, quantos fonemas são pronunciados? Opa, pera lá, Borges. Aí ficou um pouco diferente, porque eu percebo que eu tenho o fonema C, né? Na verdade é o fonema K, pessoal. Fonema K mais A. Ele é ó, mais A, K. Já aqui, e tem 2 R's. Por que, Borges, que tem 2 R's nesse caso? Porque se eu tivesse só um, ia ser caro, né? Caro. Então, para eu ter o fonema R, eu preciso de 2 R's para marcar esse som que nós chamamos de som gutural. É um som que parte aqui, ó, da garganta. Então, K, Ro. Eu tenho aqui apenas 4 fonemas, porém, em letras eu tenho 5. A isso nós damos um nome especial, dígrafo. Se você é versado no grego, eu espero que sim, brincadeira, calma, não precisa ser versado no grego não. Di significa 2, grafo significa escrita, ou seja, eu tenho a escrita de 2 letras para um fonema. Borges, bacana, mas isso acontece no inverso? Acontece. Vamos pegar a palavra sexo. Gosto muito, faço pouco, calma. Sexo tem 4 letras, bacana? Porém, se você for analisar, eu tenho aqui o fonema mais o fonema E. E aqui eu tenho um caso especial. Perceba que quando eu vou pronunciar essa segunda sílaba, eu falo sé, so. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos 2 fonemas para uma letra. Isso acontece normalmente, tá? Então, se a gente for analisar a forma como a gente fala essa palavra, seria mais ou menos assim, tá? Essa aqui nós chamamos de transcrição fonética, só para vocês entenderem, como eu fiz aqui com a palavra vida. Então, eu tenho a primeira sílaba com 2 fonemas, aqui eu tenho 3 fonemas, só que 2 letras. A isso nós damos outro nome, não é dígrafo, é dífono. Opa, e se você prestou atenção no começo da aula, fono significa som, di, 2. Então, dífono, eu tenho 2 sons para uma letra. Até aqui, tá pegando a ideia, irmão? Preciso que você entenda essa ideia para quê? Vou te dar um exemplo legal. Quando eu analiso dessa perspectiva, eu consigo ver, por exemplo, as palavras de uma forma diferente. E se você analisa as palavras de uma forma diferente, você consegue perceber as questões relacionadas, por exemplo, à formação de sílaba, a forma como as palavras terminam, tudo isso é essencial para você acentuar bem, tá? Se você não está anotando, pega a caneta e começa a anotar, ok? Beleza? Tranquilo? Light. E voltando, pessoal, agora nós vamos analisar vogais, semivogais e consoantes. O que são isso? Calma, relaxa. Presta bem atenção. Quantas vogais te ensinaram que existem na língua portuguesa? Se falaram 5, isso aí são letras, tá? Vogal mesmo, nós temos 12. Que? 12, Borges? Sim, 12. Calma, espera, vou te explicar. Relaxa. São 12 vogais porque são 12 formas de pronunciar essas vogais. Então analise comigo. A, an, e, i, in, o, on, u e 12 vogais
na língua portuguesa. E o que acontece, pessoal? O uso delas é o mais importante. Eu sei que a maioria de vocês que está assistindo é jovem, não conhece Highlander. Já ouviu falar do Highlander? Highlander era um filme da década de 80 maravilhoso. Na verdade, perfeito. Na verdade, deveria ter ganhado o Oscar. Não sei por que não ganhou. O que acontece? Highlander é a história de imortais. Os caras são imortais. E aí o que acontece? Existe uma lei, uma regra. Só pode haver um. Ai, olha, arrepiei. Jeová. Highlander. Só pode haver um. Vogal é Highlander. Por quê, Boris? Porque dentro de uma sílaba, vamos colocar uma palavra aqui, a palavra casa. Dentro de uma sílaba, só pode haver uma vogal. É que nem Highlander, só pode haver um. Então, cada sílaba tem uma vogal. Se você quer saber o número de sílabas de uma palavra, conte o número de vogais. Por quê? Porque se só pode haver uma vogal por sílaba, então o número de vogais é igual ao número de sílabas. Outra coisa, não existe sílaba sem vogal. Nós não estamos falando em inglês arcaico. Na língua portuguesa, vogal é igual a sílaba. Se eu tenho vogal, eu tenho sílaba. Então, lembre-se, só pode haver um. Olha, repete de novo, Jeová. Só pode haver uma vogal por sílaba. Beleza? Nós podemos dizer que o núcleo da sílaba é a vogal. Quando eu digo núcleo, imagine o nosso sistema solar. Estou tentando pensar aqui uma parada maneira para explicar. Mas imagine o sistema solar. Quem está no centro? O Sol. Em volta do Sol, os planetas. Os planetas nós vamos chamar de semivogais e consoantes. Mas no núcleo, no centro, só tem um. Quem é? O Sol. A vogal, o Highlander. Olha, repetido. Beleza? Tranquilo? Light, light. Semivogal. Borges, o que seria uma semivogal? Primeiro eu preciso entender o que é semi. Semi significa metade. Vogal, vogal. Mas como assim, Borges? Você falou para mim que eu tenho 12 vogais. O que seria uma semivogal? Seria uma vogal mais fraca. Uma vogal que... Aí é que tá. Volta. Quantas vogais eu posso ter por sílaba? Highlander, só pode haver um. Ou seja, eu não posso ter mais de uma vogal dentro da sílaba. Só que aí eu te mostro a palavra pai. Vamos pegar aqui a palavra pai. Bacana. Pai só tem uma sílaba, certo? Nós temos aqui uma palavra com uma sílaba. E aí você já olha e já fica com o pé atrás. Pô, você acabou de falar que eu só posso ter uma vogal por sílaba. E é verdade. Aqui, a vogal é o A. Ok? A vogal, neste caso, é o A. Por quê? O I não é vogal. Isso mesmo. O I não é vogal nesse caso. O I é uma semivogal. É uma vogal pela metade, tá? É alguém que queria ser vogal. Vogal passou no concurso público, tá? O I, ele vai ser aquele cara, tá estudando ainda. Um dia vai ser vogal. No momento não é. Então, vogal passou no concurso público, forte, firme, núcleo da minha sílaba. O I um dia vai ser, não é. No momento não é. Então, essa é a diferença entre vogal e semivogal. Por que eu coloquei o Y aqui? Porque a representação fonética da semivogal é o Y, no caso do I. Então, pai. A forma como nós pronunciamos essa palavra seria mais ou menos assim. Pai, tá? Não é pay de pagar em inglês não, tá? É pai. Só que na transcrição fonética é desse jeito que nós pronunciamos. Então eu tenho a consoante P, o núcleo da minha sílaba, que é o A, e o Y como semivogal, tá? O W vai representar a semivogal U. Como assim, Borges? Vamos pegar a palavra pause para eu poder encontrar um... Não, é só porque o videomaker aqui já queria dar um pause. Eu estou querendo um segundo de inspiração. Poxa, espera, videomaker. Então, deixa eu tentar lembrar aqui um bom exemplo para nós analisarmos. Eu não vou colocar pau aqui não. Eu vou colocar pau. Dane-se. Pau. A palavra pau. Percebam que a pronúncia só mudou aqui, é semivogal. Pai e pau. O que acontece? Neste caso eu tenho a semivogal
vogal U, que é representada pelo W, ok? Então, essa é a diferença. Lembrando que semivogal é metade, então ela é pronunciada de forma mais fraca. E na língua portuguesa só tem uma vogal que pode não ser semivogal. Como assim, Boris? Imagine o seguinte, na palavra pai, o A é o núcleo e o A sempre será vogal. O A é pica. Você que está na sua casa, olhe para o A. Você quer ser um A um dia, tá? Olha para o A e fala assim, pô, cara, estou estudando para ser um A na minha vida. Porque o A é sempre vogal. Todas as outras, tá? Todas as outras vogais, elas podem ser semivogal, dependendo, caso estejam, por exemplo, com o A. Então, entenda, o A sempre será vogal. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos pegar a palavra pão. Palavra pão, tá? Temos o A aqui no núcleo e um O aqui no final. Esse O, ele é uma vogal? Não. Você não fala pão. Nem tem como falar pão. Olha que eu preciso fazer um remeleixo aqui para falar pão. Não tem como. O O é uma semivogal. A gente fala isso aqui dessa forma. Pão. Pão. Palavra mãe. Ninguém fala mãe. Só se caiu e bateu a cabecinha, né? Aí pode falar mãe. Mas se não, aqui a pronúncia é com I. Mãe. Certo? Então, tanto o E quanto o O, eles podem ser semivogal também, tá? Já o I e o U, acompanhados de uma vogal, eles sempre serão semivogal, ok? Então, o I e o U, coitadinho deles, são os bosta. O A pica, ok? O E e o O de vez em quando desce para o nível de semivogal, mas no geral, eles sempre serão vogais quando estiverem acompanhando I e U. Beleza? Amém? Ou miserere, Mayday. E pra gente finalizar, vamos para consoantes. Pessoal, o que significa consoante? Soante significa aquele que faz som. Com, junto. Então é quem faz som junto com quem? Com a vogal. A consoante em si, ela não tem som. Vamos colocar o B aqui. Aqui eu escrevi e para nós pronunciarmos, nós colocamos a vogal B, a vogal E. Fica B. Tira o E. É isso mesmo. Vamos pegar o P. Perceberam? Se eu não tenho vogal, a consoante ela é só uma modulação da boca. Entendam o seguinte. A vogal, quando ela sai... aula de anatomia. Pega essa, vai. Aqui é assim. Sai daqui do diafragma, vem subindo. Aí chega aqui... Como é que é o nome aqui, videomaker? Como é que é o nome daquele negócio que tem aqui? Ah, não! Tem gente que fala cordas vocais. Não, meu filho, não tem cordas vocais aqui, tá? Não tem um violão aqui. O nome é prega vocal. Não é um monte de cordinha que fica assim. É mais ou menos desse jeito, ó. Entendeu? É desse jeito que funciona aqui. Então, o nome são pregas vocais. Aí o que acontece? O som passa pelas pregas vocais e a vogal, ela não encontra obstrução daqui até a saída. Então eu consigo, por exemplo, ó, A, E, I, O, U. Eu modulei a minha boca para formar os sons diferenciados. Mas tirando isso, irmão, o ar saiu livremente. Já com as consoantes, para saírem, tá? Elas precisam de uma vogal. Por quê? Porque elas começam a obstruir essa saída do som, certo? Então, quando elas obstruem essa saída do som, elas formam os sons necessários. Por exemplo, o B, para eu formar o B, eu preciso realmente usar os meus lábios se unem, ó, B, B. Eu coloco meus lábios entre os dentes para formar. O P também, ó, P, P. O L, a minha língua toca o céu da boca. O N, a mesma coisa. Deu para entender? Então, essa obstrução que acontece na saída da consoante, junto com a vogal, é que vai formar, no caso, essa união, tá? Por isso que nós dizemos que soa, né? Soar de
fazer som junto com a vogal. Nós temos então todas as... Volta. Rebobina pra gente. Voltando. Então essa, pessoal, são as nossas letras, nossos fonemas, para você entender melhor essa parte da língua portuguesa, tá? A fonologia, e entender como isso vai fazer parte do seu dia a dia a hora que você for escrever, ok? Então, nessa ideia e dessa forma, eu espero que você tenha começado com o pé direito o nosso curso, tá? Se você ainda não começou o nosso curso, você está errado. Errado, tá? Errado, já tô puto contigo. Então, para tudo, tá? Tem aqui um link na descrição, vai lá, acessa o nosso curso, tá? É um misto quente, o nosso curso custa um misto quente, é mais barato que o vintão, se é que você me entende. Então, vai lá, acesse o site, tá? Compre o nosso curso, você vai realmente expandir a sua mente em relação à acentuação gráfica. Eu costumo ouvir dos meus alunos, antes deles assistirem essa aula, eu costumo ouvir que a língua portuguesa é uma língua chata. Não, a língua portuguesa não é uma língua chata. A língua portuguesa é uma língua rica. Não é feita para pessoas pobres. E você não é pobre, você é rico, ok? Então vem, vamos assistir esse curso, aproveite. Tem exercícios para esse curso, então aproveite também os exercícios, faça os exercícios e entregue uma língua melhor quando você for falar, quando você for escrever. Amém ou miserere meidei? Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento e até a próxima.